É bem provável que você já tenha visto esse livro aqui em algum momento na sua vida, afinal de contas é um best-seller, é um livro bem famoso e, honestamente, é um livro bem interessante. Principalmente porque Rápido e Devagar trata sobre um dos seres mais fascinantes da face do universo, pelo menos até o momento, que é o ser humano, ou mais especificamente, o cérebro humano. Quando eu comprei esse livro aqui, eu acho que foi talvez no início do ano passado, ou até um pouquinho antes, eu fiquei questionando o tempo inteiro se realmente valeria a pena ler esse livro. Afinal de contas, é um livro de 2011, ou seja, um livro de mais de 10 anos atrás, e muita coisa nesse livro aqui, em termos científicos da mente humana, poderia, e para ser honesto, estar meio que desatualizado. Apesar disso, mais ou menos ali no meio desse ano, eu dei uma chance para ler todo esse livro aqui, são mais de 600 páginas, tem uma série de anotações aqui, como vocês podem ver. Inclusive, eu também criei uma série de textos meio que inspirados ou meio que compartilhando a minha perspectiva a partir de alguns conhecimentos desse livro aqui. E nesse vídeo de hoje eu quero basicamente dizer se vale a pena para você também ler Rápido e Devagar ou não. E para ser bem honesto, o motivo que me fez realmente ler Rápido e Devagar foi a busca por criar uma espécie de modelo mental. Esse é um conceito muito interessante que foi apresentado em um outro livro que depois eu trago mais a respeito, mas basicamente esse foi o motivo que deu esse pontapé inicial na minha vida de eu querer ler Rápido e Devagar. Construção de modelo mental. E apenas para dar um resumo das ideias gerais, antes de falar a minha opinião sobre o livro e se vale a pena para uma pessoa ler esse livro também. O livro basicamente trata sobre os dois sistemas, o Rápido e Devagar, é por isso que está falando aqui, ou como já é apresentado ali no iniciozinho do livro, o Sistema 1 e o Sistema 2. E é bem interessante entender a dinâmica desses dois sistemas, porque ela faz todos os outros argumentos ao longo do livro meio que fazerem sentido. Porque basicamente nós temos um sistema rápido, ou seja, aquele que vai tomar as decisões mais rápidas, decisões mais instintivas, coisas relacionadas às nossas emoções e assim por diante. E nós também temos um sistema mais lento, um sistema mais devagar, que é aquele sistema em que vai fazer contas e coisas mais complexas, vamos dizer assim. Obviamente eu não vou afundar muito sobre isso, mas esse é um ponto interessante que você precisa saber. E aí, ao longo de todo o livro, basicamente o autor vai passar por coisas que estão meio que envoltas nesse sistema rápido e devagar. Então, desde vieses que nos governam, como que o medo controla as escolhas dos humanos e coisas desse tipo que, para muitas pessoas, é uma novidade. Para mim já era algo que fazia sentido, mas que mesmo assim, eu acho que, honestamente, é interessante para qualquer pessoa saber. E é interessante para qualquer pessoa saber porque isso te dá uma ferramenta relativamente poderosa para você lidar com as pessoas ao seu redor. Afinal, se você sabe que a maioria das pessoas toma decisões com base no medo, você pode utilizar isso na hora das suas negociações, na hora de você criar um anúncio para sua empresa, ou até mesmo na hora de você se auto-observar. Afinal de contas, se a maioria das pessoas toma decisões com base no medo, você também faz parte disso. É bem provável que você também faça parte disso. E, enfim, isso literalmente gerar um modelo mental te faz pensar de uma forma diferente do que normalmente uma pessoa iria pensar. Mas Rápido e Devagar não são só flores, existe uma série de problemas com esse livro, e apesar desse livro ter uma linguagem relativamente simples e fácil, o primeiro problema que eu apontaria sobre ele é justamente o fato do autor trazer muitas coisas inúteis. E eu falo inúteis no sentido de ser muito específico, muito conhecimento científico, muita fórmula, muita coisa que não vai mudar na minha vida ou não vai mudar na sua vida. Então, se tem um problema com esse livro, eu já começaria a partir daí. Se você não é um especialista, tem muita coisa chatinha aqui que não vai fazer diferença alguma na sua vida. Como remédio para esse problema, simplesmente você pode pular. Muitas dessas fórmulas eu fiz isso, eu simplesmente pulei porque honestamente foda-se, mas já tem outras que talvez valham um pouco a pena ou simplesmente você precisa ler para poder entender. E já o segundo problema desse livro aqui está justamente no quesito de ciência. Como eu falei, esse é um livro de 2011, muita coisa que está aqui basicamente já foi mudada ou foi aprimorada ou outras teorias surgiu para explicar, mas isso é ciência, coisas que acontecem com qualquer livro que é um pouco mais focado em ciência. As coisas simplesmente mudam, a ciência muda, uma coisa que estava certa ontem, hoje já não pode estar mais certa. E então a gente chega na pergunta meio que derradeira. Será que vale a pena você ler Rápido e Devagar ou não? Sendo bem honesto, se você for olhar aqui, sei lá, nas descrições que colocam bem aqui com o pessoal, tipo, tem uma série de reviews que eles colocam aqui, tipo aqui do Financial Times, uma obra-prima. E sendo bem honesto, uma obra-prima eu acho algo extremamente exagerado. É um bom livro, é um livro interessante, mas eu não classificaria ele como uma obra-prima ou como um livro que vai mudar a sua vida, apesar que
Se você não tem o costume de ler, se você não tem o costume de entrar nessa área de psicologia humana e todas essas coisas que esse livro trata, sim, ele pode fazer uma grande diferença, porque ele vai literalmente abrir um novo universo na sua mente, porque você vai passar a entender mais da psique humana. Mas se você já é como eu e já tem um pouco mais de conhecimento, já busca entender um pouco mais desse tipo de coisa, provavelmente esse não vai ser o livro mais fenomenal para você. Apesar que eu ainda acho importante você ler, porque ele te dá uma certa estrutura mental, que foi o que eu falei anteriormente, que foi o que eu citei anteriormente, que me incentivou a começar a ler esse livro bem aqui. E se você quiser uma forma mais prática de ler esse livro, eu vou deixar algumas coisas que são interessantes sobre ele, em páginas ou nas partes que eu achei mais interessante, eu vou deixar na descrição. E aí você basicamente pode, sei lá, só olhar essas coisas que eu coloquei na descrição, além dos meus textos relacionados a isso, que basicamente vai cobrir muito do que o livro tem a te oferecer. Enfim, eu tentei fazer esse vídeo um pouco mais aberto, sem um roteiro específico, só tentando falar o que eu penso. Não sei se ele ficou bom, quero tentar trazer outros vídeos mais dessa forma e, obviamente, tentando melhorar, mas basicamente foi isso. Deixa sua opinião nos comentários sobre esse novo tipo de vídeo, vamos dizer assim. E se você gostou, deixa o seu like, também vou deixar o livro na descrição para você poder comprar na Amazon, sei lá. É isso.